Benemérito Francisco Tilumbai, mais conhecido como de Getermenho Francisco, filho do José Mutemunai Tujibiquila, e de Muad Anhesse Calombo, nasceu em Angola, no município de Chitato, Luachimo, aos 22 de dezembro de 1988, foi cristão da Igreja Nova Apostólica. O jovem foi confirmado em 2000 pelo apóstolo de distrito João Luque Schneider, na comunidade central de Limente, 11 Rua. Também Francisco Tilumbai foi um coristas, dirigente, servo de Deus, agora portador de ministério de pastor, também compositor da música clássica. Vamos falar pequeno história da vida do Francisco Tilumbai Lunganga. Francisco Tilumbai, em 2006, recebeu o seu diploma na Eletricidade Geral, na Escola Instituto Técnico Industrial Kivuvu, no República Democrática do Congo, no Kinshasa. Depois, em 2007, Francisco Tilumbai foi na Universidade, Instituto Superior de Técnico Aplique, ISTA, Indolo. Ele terminou o seu estudo superior em 2011, classificação como engenheiro na radiotransmissão, na República Democrática do Congo. Em 2016, ele foi chamado pelo Deus para receber o ministério de sacerdote. Foi ordenado pelo apóstolo Francisco Kabuma de Baia. Naquele tempo, o jovem está sempre presente na obra de Deus. Depois de um tempo, o sacerdote Francisco Tilumbai tornou famoso na área aonde que ele trabalhava. Não tinha medo de nada, porque ele confiava sempre no seu Deus. Em 2018, Francisco ficou estas palavras, sem quando Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É como se ele estivesse dizendo ao seu servo: Eu sou o que você precisa exatamente que eu seja. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você está perdido, eu sou o caminho. Se você está enfermo, eu sou o Senhor que te sara. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Se você tem falta de alguma coisa, eu sou o bom pastor e nada te faltará. Se você anda em busca da verdade, eu sou a verdade. Se você está com medo, eu sou o teu escudo. Entregue suas dificuldades, seus problemas, seus espinhos a um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. Só Ele tem o poder de transformar o seu problema em bênçãos. Mas para isso, é preciso crer, é preciso confiar e principalmente é preciso saber esperar. Porque quando Deus agirá, Ele transformará o seu jardim sem cor no mais belo dos jardins que possa existir. Porque sua vida é muito valiosa para Deus. Você é um vaso precioso. Nunca esqueça disso. Precioso. O jovem Francisco Tilumbai passou muito mal na Igreja Nova Apostólica. Como muito suspeição. Isso foi mão coração do ancião de distrito daquele tempo. Chegou um tempo que andamento do servo de Deus não estava mais bom. O inocente sacerdote Francisco Tilumbai foi incriminado pelo bispo daquele tempo. Quem ele e a Marta Lourenço Sônia aqui tave falar da putaria do servo?
Sempre sacerdote Francisco Tilumbai não tinha medo. Ele confiável sempre em Deus. Chegou o tempo em eles planificaram um plano para matar o jovem sacerdote Tilumbai. Sorte o sacerdote Salvador Kassonga Miguel. Quando eles talvez a prometeu ele tás a fazer a gravação. Mas Deus talvez sempre como jovens. Sempre assim um dia, Tilumbai mudou o seu perfil do Facebook a dizer: prefiro viver um dia como um leão, além de viver 100 anos como ovelha. Foi muito fundo para o jovem sacerdote Francisco Tilumbai. Ali um dia, seu evangelista Miguel Cambaba Wakuboticia deu novo nome, Machibululu, e no Liguatixiluba, que significa o sangue margo. Ali o jovem ficou com nomes até hoje. Em Jesus Cristo, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. João 14 versículo 7. As situações adversas vêm como vento contrário em nossas vidas, fazendo muitas vezes com que percamos as esperanças, e até desacreditados nas promessas do Senhor. Mas se estivermos com nossas raízes firmes na palavra de Deus, passaremos pelas tempestades. Podemos perder as folhas, galhos, e até o tronco, mas o segredo está na raiz. Onde estamos arraigados? Se nossas raízes estão no Senhor Jesus Cristo, então há esperança para nós. Sempre sacerdote Tilumbai Tavi orar a Deus, Pai querido, que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que possamos estar arraigados no Senhor e na Tua palavra, que não sejamos somente ouvidos, mas também praticantes da Tua verdade. Ajuda-nos a confiar no Senhor quando os ventos parecem que vão nos derrubar. Senhor, nossa esperança está em Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Chegou em tempo que Francisco Tilumbai estava a orar a Deus para a Igreja Nova Apostólica. Para voltar, naquele tempo da apóstolo Paulo Cabeia. Preciso de voltar àqueles dias, em que a mensagem da salvação era mais importante do que a profecia, o temor de Deus. Sou diácono só palavras, pessoas fica salvou. Seta para a direita leve-me de volta ao tempo em que sexo fora do casamento era considerado um tabu. E não agora, onde o sexo é um dom de apreciação, amor em demonstração. Meu a Deus. Seta para a direita posso voltar àqueles dias em que a gravidezes fora do casamento era uma vergonha. Para as famílias não. Agora que é um estilo de vida. Para todos. Seta para a direita existe alguém que sabe voltar a estes dias? Quando vestir decente era a identidade da responsabilidade, não agora quando não há diferença entre um vigarista, um mecânico e um homem normal. Todos ficou um. Seta para a direita onde estão aqueles dias em que os homens de Deus tinham o temor a Deus. E viviam de acordo com a palavra Deus. Não agora onde o que eles pregam é contrário ao seu estilo de vida. Encontrar um sacerdote como 3 namoradas, ancião de distrito como 6 namoradas dentro da Igreja de Cristo, bispo como 10 namoradas, um apóstolo de Jesus como muitos namoradas. Quando você pergunte por que assim,
A resposta e claro estamos a cuidar os ovelhas para Nairé, distância de nós. Seta para a direita esquecemos mesmo aqueles dias em que, se um membro de uma igreja caiu em tentação, a igreja chorou e rezou pela sua restauração. Não hoje quando um membro cometeu um pecado e os líderes lhe dão uma posição, na igreja bronzeada com dinheiro? Todo ficou muito complicado para o sacerdote Francisco Tilumbai. Naquele tempo só teve marcar a presença na igreja, mas a sua confiança ficou só um Deus. Em 2023 o apóstolo João Luke Schneider deu orientação para a ordenação das mulheres no ministério Sangrada. Quando ouvir esta notícias, ficamos preocupados como está informações direta o apóstolo Christopher Kabongo Canto. Nego esta doutrina. Nós também negamos naquele tempo. Era sacerdote Adão Ingoi Mutamba, sacerdote Salvador Kassonga Miguel, sacerdote Francisco Tilumbai, sacerdote Benoit Kando. Negamos. Diretamente naquele sábado no deu novo pastor para virar nos servir. Era o pastor Celestino, junto com o seu novo ordenado evangelista Jaquim Jorge, não conseguira servir. Encontro o sacerdote Benoit Kando na altar a pregar a palavra de Deus. Depois quando eles voltaram o evangelista Jaquim Jorge, começar a famar o sacerdote Francisco Tilumbai, quem quando ele me viu começou a fugir. O lá o nível do servo de Deus, na boca deles, tem fofocas. Mentira. ECTL. Depois de 3 semanas a comunidade Belém começou a receber os novos servo que tave sair na Igreja Nova Apostólica para a Igreja Novo Apostolado Autêntico, Pedro Cefa e Lunga, José Mukendi, Simão Pedro Caimbo. Sempre naquele tempo a Igreja Novo Apostolado Autêntico tás a servir. Depois de 3 meses recebemos um ministério de Caracte o pastor Imbemba Macuiquila. Aí o sacerdote Francisco Tilumbai ficou muito alegre, de Cristo. Nossa garantia para o futuro é em Cristo que encontramos energia e motivação indispensáveis para reservar. Estejamos constantemente olhando para Jesus Cristo. Não nos deixemos impressionar pelas dificuldades. Mateus 2:30 da tarde. Servo de Deus agora foi livrando no buraco dos leões. Sacerdote Francisco Tilumbai. Lembra está palavras de profeta Malaquias 2. Versículos. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Em 2024, dia 22 de novembro de 2024, pela primeira vez da Igreja Novo Apostolado Autêntico de Angola, recebeu o apóstolo Clemente Sonque, na província de Malange, onde que o sacerdote Francisco Tilumbai foi convidado no apartamento da empresa. Ele chegou na província de Malange nas 22h20, como um jovem amável para todos os servos. Foi recebido pelo seu bispo Frederico Iongo Kingos, o bispo de Mukeba Tukija, em bispo Moto Oaku Eduardo. O jovem foi uma grande surpresa de se encontrar pela primeira vez como bispo Moio Vanco. Eduardo
Foi uma grande alegria. De manhãs o sacerdote Francisco Tilumbai, como responsável da empresa televisão Mashibululu Ento Bonso, o jovem foi no encontro como amado apóstolo Clemente Sonque. Eu fui junto como seu adjunto o sacerdote Adão Ingoi Mutamba. Em o sacerdote Salvador Caçonga Miguel. Quando eles chegar, a alegria foi demais até o sacerdote tirou uma foto, como apóstolo Clemente Songe, como uma lembrança da primeira vez. Depois de 25 minutos da alegria sempre. A gente tave tirar foto junto com o querido apóstolo Clemente Sonque, o sacerdote Francisco Tilumbai e ele fizeram uma grande entrevista como amado apóstolo Clemente Songe na língua lingala. Depois o jovem não deixou o bispo Moio Vanco Eduardo para entrevista sobre a divisão que está em Luanda. O de Deus respondeu como muito inteligente. Também o bispo Dedé Mukeba Tukija foi também ouvindo pela televisão Mashibululu Ento Bonso sobra 17 anos fora da igreja. Homem de Deus. A primeira coisa ele explicou sobre a sua vida espiritual até hoje todo foi mentira dos irmãos que queria desviar ao caminho autêntico em Angola. 10h30 serviço divino. Nosso apóstolo servir 400 almas, e ordenou 140 servo onde que o sacerdote Francisco Tilumbai recebeu o ministério de evangelista da comunidade. Depois de uma semana foi convidado um Luanda para continuar o seu trabalho da empresa como televisão Mashibululu Ento Bonso ali o nosso evangelista da comunidade Deus chamou, de novo no ministério do pastor, chamados para servir Deus. Um Deus chama pessoas ocupadas, lavavam as redes. Todo projeto de Deus envolve pessoas profundamente envolvidas no trabalho. Moisés apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro. Êxodo 3 versículo 1-4. Sarça ardente, Davi, apacentava as ovelhas de seu pai. E Salmos versículos 11-12, Davi ungido por Samuel, Gideão, malhava o trigo no lagar, Juiz versículo 11-12, o anjo do Senhor aparece, Eliseu, arava a terra, e Reis 19, versículos até 20, ungido como profeta no lugar de Elias. 2 Deus chama pessoas dependentes dele. V. 5,6. Sob tua palavra lançarei as redes. Todo projeto de Deus envolve pessoas que se dispõem à sua total dependência. Moisés, antes de entrar no plano de Deus para a libertação do seu povo, ouviu a voz de Deus na aparição da sarça ardente, e foi na total dependência de Deus para libertar o povo. Êxodo 3. Precisamos reconhecer que sem Cristo não podemos fazer nada. João 5, versículos 19 disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Quando dependemos totalmente de Deus, também temos a sua total segurança. Muito obrigado. Aqui está a equipe de informações mundial do YouTube Internacional. Estamos prontos para vou ajudar para o responsável da televisão Mashibululu Ento Bonso Francisco Tilumbai Lunganga. Que fala a jornalista Joaninha Victoria Mandelena para da imagem Rendeiro Carlos dos Santos. Equipe de redação Beethoven Mozart da Rus.tv Mashibululu Ento Bonso. Tá aqui os nossos contatos mais um.
512-877-8310.